Olá a todos, eu me chamo Maurício Amorim do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns casos peculiares, porque algumas pessoas não acreditam que os narcisistas entram em depressão. Se vocês quiserem saber sobre o tema, nos acompanhe até o final do vídeo, que eu quero falar alguns casos que são totalmente pertinentes. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam pelo fato do narcisista fazer mal para as pessoas, eles não sofrem nenhum mal. Ou seja, como o narcisista é uma pessoa que é carente, na verdade, de empatia, as pessoas acreditam que ele não sofre. Ele sofre sim, tá? Mas não é reativo ou relativo, na verdade, às outras pessoas, mas sim eles mesmos, tá? Tem essa espécie de crise. Por quê? O narcisista é uma coisa muito interessante, é que ele tem um sentimento muito forte de desconexão com o mundo, tá? Então ele sente que o mundo não reconhece e não valoriza como deveria. Então, com isso, ele tem uma irritabilidade totalmente excessiva, na verdade, ele tem uma sensação de vazio e uma falta de sensação de propósito. Isso porque, né, o seu cérebro está configurado, né, na região da amígdala para receber, na verdade, prazeres a curto prazo. É por isso que eles não conseguem trabalhar por um período a longo prazo, e sim a curto prazo. Eles têm dificuldade de lidar com emoções negativas, ou seja, eles não se dão muito bem com críticas, tá? E ele tem totalmente sentimento de inferioridade. Interessante que esses conflitos internos e angústias emocionais somente agem quando o seu ego é ameaçado. Então você tem que verificar o seguinte, que o ego do narcisista é constantemente ameaçado, porque como ele tem, na verdade, um senso de inferioridade, um complexo de inferioridade, eles tentam se colar à ideia que eles criam sobre si mesmo. Então ele não procura olhar para os seus próprios sentimentos. Por quê? Porque o seu sentimento, na verdade, é de angústia constante, tá? Tristeza constante. Então ele sempre tem que se colar a uma ideia, né? Para que eles não possam, por exemplo, sentir mal consigo mesmo, tá? Então, interessante que tudo que desmascara o narcisista deixa ele mal. É por isso que aí, quando você confronta, há uma espécie de gatilho emocional que age nele, tá? Então, quando o real enfrenta, na verdade, a sua concepção de realidade, né? A sua concepção de realidade chega a beirar muitas vezes até um certo grau de psicose. Porque o narcisista, como ele é fechado muito em si mesmo, conforme o tempo, ele pode ter até problemas mentais mais graves. Por quê? Porque para ele, né, o mundo é uma constituição da sua psique. E as pessoas que estão no mundo, na verdade, são utilizadas para esse propósito. Então, quando o narcisista ele entra em depressão, é quando mais ele olha para si mesmo. Então ele não costuma olhar para si mesmo. Ele é carente de self, tá? Então ele tem uma fragilidade emocional muito grande quando a vida o afeta. Então ele vai ter sempre essa sensação de desgosto e de tristeza, tá? O interessante é que, assim, pessoas que têm um traço forte de narcisismo, ela esconde, na verdade, uma fragilidade emocional profunda, tá? Então, o que é isso, na verdade? O interessante é que situações que o ameaçam, até já disse, conforme, né, fazem eles entrar numa espécie de depressão, desencadeia, na verdade, episódios depressivos e muito fortes, tá? Por que isso acontece? Se olharmos, por exemplo, pelo comportamento do narcisista, ele tem um senso de ser muito importante e grandioso, tá? Ele sempre busca elogios e admiração. Ele tem dificuldade de entender os sentimentos dos outros, tá? Mas não de si para consigo. Se considera superior e merecedor. Tem problemas de aceitar críticas ou rejeições e usa outras pessoas para alcançar seus objetivos. Mas aí você quer saber, mas vem aqui, quais são os sinais de depressão no narcisista? O interessante é que eu já disse outra hora que eles não se sentem reconhecidos como deveria. E como isso afeta a sua relação para com o mundo, para com as pessoas. Interessante que o seu senso de produtividade cai. Ele tem uma queda acentuada no desempenho e na produtividade, né? Ele tem uma irritabilidade e raiva excessiva. Também tem dificuldade de reconhecer e lidar com emoções negativas. Você vê que isso
até parecendo um pouco redundante, mas eu estou falando isso somente para as pessoas poderem entender como é que funciona a mente dele. Ele tem uma sensação de vazio e falta de propósito. Ele tem uma baixa autoestima e sentimento de inferioridade. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem um narcisismo e mistura com o sentimento de depressão, ela vai ter um transtorno de bipolaridade, tá? Ela vai ter um transtorno bipolar, ela vai ter transtorno de ansiedade, vai ter transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ele vai se retroalimentando, né? É uma coisa que acontece constantemente. E quais são os gatilhos que eles têm, né, na verdade, que causam essa crise? É um feedback negativo, meu inglês é péssimo, tá? Ele tem perda de status, ou seja, o que causa esses gatilhos vai ser perda de feedback, um feedback, meu inglês é péssimo, negativo, perda de status, tá? Rejeição ou abandono, fracasso em alcançar objetivos pessoais e raiva das próprias limitações e falhas. Ele é um ser que ele reconhece as suas limitações somente quando ele não consegue aquilo que ele deseja. Então ele tem um desejo de auto-raiva muito grande, tá? Só que é uma coisa que ele não demonstra, mas sim eles têm essas crises. Alguns psicanalistas que estudaram o comportamento do narcisista, um dos mais importantes é Hans Kohut, né? Que ele é um psicanalista, por exemplo, americano, ele é de origem, se não me engano, é escocesa, e ele estuda como o narcisista se desenvolve em primário e secundário. Tá bom? O primário seria as relações que ele tem com a mãe, né? O secundário é aquilo que se estabelece, na verdade, na sociedade. Mas ele muitas vezes nasce no processo bem inicial mesmo, tá? Quando ele é uma parte da mãe, muitas vezes, e ele não reconhece. Isso é o que Freud disse com grande maestria. Mas, por exemplo, tem alguns artistas, na verdade, que têm esse senso de narcisismo e não se dá muito bem com os próprios sentimentos, principalmente aqueles, na verdade, que tem um senso de grandeza muito grande. O primeiro, por exemplo, é o Kanye West, tá? Ele tem um problema de se autopromover constantemente, ele tem uma autoconfiança excessiva e também ele tem transtorno bipolar, que ele tem traços, né? A Lady Gaga também, que ela é uma imagem pública, também uma cantora, ela tem depressão e ansiedade, né? E diz também, por exemplo, que é o Jim Carrey, né? Interessante para você saber, cada um desses, na verdade, seria mais honesto, seria mesmo conhecer eles de perto, né? E fazer uma análise, né? Porque muitas vezes quando a gente olha por distância e diagnosticamos, vemos certos tipos de tendenciosidades. Então, o vídeo de hoje foi a respeito disso, tá? Qual o narcisista, que tipo de narcisista entra em depressão? Na maioria, todos os narcisistas sofrem de depressão, mas muitas vezes eles querem se prender a uma imagem que ele cria para poder se desconectar de si mesmo, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo que eu publiquei hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um cliquem, comentem, né? E dê um joinha e contem a sua história também, que vocês tiveram com algum tipo de narcisista. Vocês entrando no nosso canal, contando a sua história, nós leremos, tá? Com o maior carinho. E como sempre, viu? Eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanhou até o final desse vídeo e até a próxima.